Um profeta ordenado por Deus. É mais tarde do que você pensa? Por Owen Jorgensen. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? E você? Você pode? Do mundo inteiro, os judeus estão voltando à sua terra natal. Israel se tornou uma nação independente em 1948, depois de estarem por séculos dispersos e perseguidos pelos gentios. Há quase 2000 anos atrás, Jesus profetizou que tudo isso aconteceria. Jesus depois disse: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Então, nós sabemos que a hora é tarde. Todavia, antes que Jesus Cristo possa vir novamente, deve haver uma restauração dentro de sua igreja, que será realizada por meio de um homem profeta, tendo o espírito de Elias, enviado à última geração para corrigir todas essas coisas que têm saído em erro, preparando um povo para ser a noiva de Jesus Cristo. Esse profeta veio e partiu. Todas as escrituras relacionadas a ele foram cumpridas. Em breve, a noiva de Cristo será arrebatada para a ceia das bodas do Cordeiro, e para aqueles que ficarem nessa terra, a grande tribulação. Quem é este homem de quem eu falo? E o que me fez crer que ele seja o profeta prometido do tempo do fim para os gentios? O mundo o conheceu como Reverendo William Marion Branham. Aqueles que o amam lhe chamam de irmão. Tanto quanto um profeta, julga por si mesmo. Deus não vindicou o seu servo em um armário ou em algum lugar escondido. O mundo viu a prova, contudo, não percebeu isto. Jornais e revistas proclamaram isso, mas não com entendimento. Centenas de milhares de testemunhas oculares ao redor do mundo deram testemunho de quem ele era. Entretanto, poucos perceberam o significado da evidência perante os seus olhos. Ele nasceu nas colinas de Kentucky em uma rude cabana de tronco no dia 6 de abril de 1909. Os presentes testemunharam uma estranha luz nebulosa pairando sobre ele, embora isso fosse antes da luz do dia. Quando ele tinha 3 anos de idade, ele contou para sua mãe que ele ouviu uma voz falar com ele dos bosques, dizendo: você viverá perto de uma cidade chamada New Albany. Sua mãe riu. Cerca de 1 ano depois, sua família se mudou para Jeffersonville, Indiana, algumas milhas de New Albany. Sua primeira visão aconteceu quando ele tinha 7 anos. Enquanto brincava às margens do rio Ohio, ele viu de repente uma ponte elevar-se e formar-se na água, como se estivesse em construção. Enquanto ele observava, 16 homens caíram daquela ponte e morreram no rio. 22 anos depois, uma ponte foi construída naquele exato lugar e 16 homens caíram dela, perdendo suas vidas durante a sua construção. Não havia nenhuma forma de religião na família Branham. Desde cedo, a família de William foi preenchida de muito sofrimento e pobreza, porque o seu pai bebia excessivamente. Seu pai também contrabandeava uísque durante a proibição. Uma vez ele fez o seu filho carregar água até a sua destilaria. Enquanto William estava passando debaixo de uma árvore de álamo, ele ouviu o som de um vento. Isso o surpreendeu, pois o dia estava calmo. Ao olhar para cima, ele viu um estranho redemoinho entre os ramos. Uma voz falou do redemoinho e disse:
nunca beba, fume ou contamine o teu corpo de forma alguma, pois quando você for de idade, haverá uma obra para você fazer. Isso o apavorou, contudo, ele jamais o esqueceu. Vários anos depois, o seu pai o chamou de um maricas, porque ele não tomava uma bebida. Determinado a provar para si mesmo que era um homem, ele ergueu uma garrafa de uísque aos seus lábios. Ele ouviu aquele redemoinho. O medo apoderou-se dele. Ele derrubou a garrafa e correu. Da mesma forma, vários anos depois, os seus amigos o chamaram de maricas porque ele não fumava. Enfurecido, ele agarrou o cigarro, mas novamente aquele redemoinho o interrompeu. Mesmo assim, apesar destas e muitas mais experiências semelhantes, ele ainda era um pecador que não conhecia Deus. Enquanto trabalhava para a companhia de gás na idade de 20 anos, ele foi intoxicado pelo gás e ficou muito doente, e teve que se operar. Quando ele foi hospitalizado, próximo da morte, ele teve uma visão. Ele estava de pé em uma floresta e distante ele ouviu o som de um vento sussurrando entre as folhas, chegando cada vez mais e mais perto. Ele pensou que isso fosse a morte. Então aquela voz disse: nunca beba, fume ou contamine o teu corpo de forma alguma. Eu chamei você e você não foi. Senhor, clamou William, se isso é vós, permita-me voltar novamente para a terra e eu pregarei o seu evangelho desde o telhado das casas até as esquinas das ruas. A visão desapareceu. Milagrosamente, William se recuperou. Ele fez uma promessa e ele teve a intenção de mantê-la. No entanto, ele nada sabia sobre como encontrar a Deus. Percebendo que Deus habita na natureza, ele escreveu uma nota e a pregou em uma árvore para que assim Deus a lesse. Quando isso não funcionou, ele entrou em um depósito de madeira e, lamentando pelos seus pecados, ele orou desesperadamente: Deus, eu não sou bom, ajude-me. Uma cruz de luz apareceu perante ele. Quando ele entendeu que o seu perdão se encontrava no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, a alegria da salvação inundou a sua alma. Porque ele estava ciente de um estranho chamado em sua vida, ele entrou no ministério. Era um dia quente, dia 11 de junho de 1933. Ele há pouco havia organizado seu primeiro reavivamento e estava no Rio Raio batizando umas 130 pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele chegou à 17ª pessoa, uma grande luz ardente apareceu no céu sobre ele, e uma voz falou com ele do céu, dizendo: como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, assim você é enviado para precursar a sua segunda vinda. Havia 4.000 testemunhas pasmas e assustadas que testificaram disso. Nem mesmo o irmão Branham entendeu, até então, o que isso significava. Nem podia ele entender a sua vida peculiar. Todos os ministros que ele conhecia lhe disseram que as visões que ele tão frequentemente via eram do diabo. No entanto, quando elas eram de um evento futuro, as visões nunca falhavam em ser cumpridas exatamente do modo como ele as via, e elas sempre glorificavam a Deus ao ajudar os filhos de Deus. Para tornar as coisas ainda mais confusas, toda vez que William Branham entrava em contato com uma pessoa possessa por demônio, como astrólogos ou adivinhos, eles lhes falavam que vinha uma luz lhe seguindo, que ele havia nascido sob um sinal e que havia um dom divino em seu poder. Estes incidentes o aborreciam grandemente. No dia 7 de maio de 1946, quando ele estava chegando em casa do trabalho,
um vento poderoso começou em cima de uma árvore de bordo e veio se apressando para baixo, quase batendo sobre o irmão Branham. O desespero o atingiu e ele disse à sua esposa: durante mais de 20 anos eu não fui capaz de entender este ministério ou a mim mesmo. Eu não posso continuar assim. Isso é de Deus? Querida, eu vou entrar nos bosques e ver Deus com minha Bíblia e oração e descobrir isto ou nunca voltarei. Em uma caverna nos bosques, ele se prostrou e clamou de todo o seu coração para Deus. Aproximadamente às 11 horas daquela noite, uma estrela de luz encheu a caverna. O medo se apoderou do coração de William. Ele ouviu passos. Um homem, vestido de branco, saiu da luz e disse: não temas. Fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para lhe dizer que sua vida estranha e modos mal compreendidos foram para indicar que Deus o enviou para levar um dom de cura divina aos povos do mundo. Se você for sincero e conseguir fazer com que as pessoas creiam em ti, nada ficará perante a sua oração, nem mesmo o câncer. Por meia hora, este anjo explicou para o irmão Branham sobre o seu passado. Ele falou do seu futuro. Ele explicou por que os ministros não puderam reconhecer um dom de Deus na vida de William. Contudo, o diabo pôde. Foi a mesma coisa nos dias de Jesus. Os líderes religiosos disseram que Jesus tinha um demônio, enquanto que os demônios o reconheceram como o Santo de Deus. O anjo também disse para o irmão Branham que, da mesma forma como foram dados a Moisés 2 sinais para provar que ele era o enviado de Deus, assim lhe seriam dados 2 sinais. Primeiro, ele poderia diagnosticar doenças pelas suas vibrações que fariam a sua mão inchar. Se a inchação abaixasse depois que ele orasse, poderia dizer: assim diz o Senhor, você está curado. O anjo disse que viria o tempo quando o irmão Branham poderia discernir os próprios segredos dos corações dos homens. Milhões de pessoas testemunharam que as palavras do anjo foram cumpridas exatamente. Quando o sinal em sua mão foi manifestado, o qual, quando visto, aumentava a fé das pessoas para serem curadas, seu ministério cresceu em âmbito nacional e depois mundial. Até que chegou o momento em que o Espírito de Cristo revelaria a ele os próprios pensamentos dos corações das pessoas. Revelou as suas necessidades, revelou os pecados não confessados e que não foram limpos pelo sangue de Jesus Cristo. Revelou coisas sobre as quais suas vidas que o irmão Branham por si mesmo não seriam possível saber. Não era leitura da mente ou psicologia, mas particularmente ele via uma visão das coisas que na verdade se representavam diante de seus olhos. E quando ele falava sob a unção, centenas de milhares de vezes no mundo inteiro, as palavras faladas para pessoas totalmente estranhas nunca falharam em ser exatamente a verdade. E as profecias de cura, dos eventos futuros, do pequeno ao grande, milhares e milhares e milhares de vezes, não estiveram nenhuma vez sequer parcialmente erradas. Era um literal "assim diz o Senhor". Nos próximos 10 anos seguintes, o irmão Branham circulou o globo 7 vezes, realizando algumas das maiores reuniões religiosas da história. Umas 100.000 pessoas o ouviram em Durban, África do Sul. 7 cargas de caminhões foram cheias de muletas, cadeiras de roda, etc., que eram rebocados após o culto de curas. Uma pessoa que foi curada era um pobre deformado que nunca em sua vida foi capaz de andar ereto, mas andava todo agachado sobre as suas mãos e pés. Este mendigo era bastante conhecido, porque os que cuidavam dele o exibiam como uma curiosidade, pondo uma coleira e uma cadeia nele, fazendo-o andar como um animal nas ruas. O irmão Branham viu uma visão deste homem levantando-se ereto,
de modo que ele desafiou as pessoas e elas concordaram que se este homem fosse curado no nome de Jesus, Jesus realmente era Deus. Assim que o irmão Branham orou, o homem ficou ereto. É alguma surpresa que 30.000 pessoas tenham rendido suas vidas para o Senhor Jesus Cristo naquela noite? Certa vez, Deus mostrou para o irmão Branham uma visão de um garotinho sendo ressuscitado dos mortos. O irmão Branham contou a visão para milhares de pessoas, descrevendo a cena, dizendo-lhes que escrevessem isto, pois isto era o assim diz o Senhor. Alguns anos depois, enquanto eles estavam em uma campanha na Finlândia, eles se depararam com um acidente de carro nas montanhas. Um garotinho estava deitado na estrada, esmagado e sangrando, depois de ter estado morto por mais de meia hora. Era o menino da visão. O irmão Branham encarou a multidão de pé ao redor e disse: se esse garotinho não ficar de pé em 5 minutos, vocês podem me correr para fora da Finlândia como um falso profeta, mas se ele for, vocês devem suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele orou, a vida entrou no menino morto. Enquanto pregava o Evangelho de Jesus Cristo em Portland, Oregon, um enorme homem, possesso por demônio, caminhou até a plataforma chamando o irmão Branham de uma fraude, um impostor, um enganador, ameaçando em quebrar todos os ossos do seu corpo. Quando o homem se aproximou para executar suas ameaças, o irmão Branham disse suavemente: Satanás, porque você desafiou o servo de Deus, no nome de Jesus, você cairá aos meus pés. O poderoso homem lutou para chegar mais perto, porém não conseguiu. Ele caiu ao chão e teve que ser carregado. Em Bombaim, na Índia, onde umas 400.000 pessoas vieram ouvir o Evangelho, havia um cego mendigo que foi levado até o irmão Branham para a oração. Em uma visão, o irmão Branham viu quem era este mendigo, onde ele morava e que ele havia ficado cego por fitar os olhos no sol que ele adorava como um deus. Então, o irmão Branham desafiou os vários sacerdotes pagãos enfileirados. Se o seu Deus é Deus, então venha até aqui e abra os olhos deste homem e nós dobraremos e adoraremos o seu Deus. Ninguém se moveu. Mas se meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, for Deus e abrir os olhos deste homem, vocês abandonarão os seus deuses impotentes e aceitarão a Jesus como seu Salvador? Eles concordaram com isto. A razão para a confiança destemida deste profeta foi porque ele já havia visto o homem curado em uma visão, e as visões nunca falhavam. Quando os olhos do mendigo foram abertos, um grande alvoroço rompeu entre as pobres pessoas que queriam simplesmente tocar no irmão Branham para serem curadas. Foi no México que a simples fé de uma mulher fez Deus operar um poderoso milagre. O médico escreveu uma declaração juramentada de que o bebê dela havia morrido às 9 da manhã de pneumonia, mas porque ela tinha visto Deus conceder a um homem cego a sua visão na reunião do irmão Branham na noite anterior, ela levou o seu bebê morto ao redor durante o dia todo, crendo que se ela pudesse apenas levá-lo até o irmão Branham, Deus o ressuscitaria. Naquela noite, o irmão Branham viu uma visão do seu bebê vivo. Ele orou no nome de Jesus e imediatamente o seu filho começou a chorar. Houve uma vez em que o irmão Branham interrompeu o seu sermão. Ele olhou para um homem em uma cadeira de rodas e disse: Senhor, eu percebo que você tem fé para ser curado. Levante-se e ande. E o congressista Upshaw, que havia estado confinado a uma cadeira de rodas durante mais de 60 anos, levantou-se e caminhou pelo corredor, louvando a Jesus Cristo. Voltando a Washington, capital, o congressista Upshaw não ficou envergonhado de declarar William Branham como um profeta de Deus para o século XX. Esses são apenas alguns, e de maneira alguma os mais destacados, dos milagres que Deus utilizou para vindicar o seu servo.
Falta-me espaço para registrar as centenas de milhares de vezes em que o assim diz o Senhor foi manifestado em nossa geração sem uma falha. Jesus não disse: se vós não credes em mim por causa das palavras que eu vos falo, que são a verdade, então credes em mim por causa das obras, porque elas testificam quem eu sou. A mesma coisa é a verdadeira para todo profeta de Deus. Não é a mesma verdade de William Branham? Ele tinha que ser enviado de Deus, pois ninguém pode fazer estes milagres a menos que Deus esteja com ele. Se William Branham não foi o profeta do tempo do fim para os gentios, quando esse profeta vier, ele fará obras maiores do que estas que este homem tem feito? Seguramente, se este homem não era de Deus, ele não poderia fazer nada. Por que então William Branham não é amplamente aclamado hoje? Nenhum verdadeiro profeta foi alguma vez aceito pela maioria das pessoas em seus dias. Um verdadeiro profeta tem que lutar contra a corrupção, e as pessoas não gostam de mudar. Ele tem que falar a verdade, não importa o que isso custe. Observe, enquanto Jesus Cristo, que era o Deus profeta, estava curando o enfermo, multidões se aglomeravam sobre ele. Mas quando ele começou a expor a doutrina sólida, a Bíblia registra, desde então, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andavam com ele. Igualmente, enquanto Deus usava o irmão Branham para curar o doente e o aflito, milhões seguiam seu ministério. Mas quando Deus, por meio do seu profeta, começou a restaurar a palavra, a maioria das pessoas amava os milagres, mas detestava a palavra. Apesar disso, a palavra tinha que ser restaurada antes que Jesus Cristo pudesse levar a sua noiva, porque ela deve ser uma noiva palavra pura. E o verdadeiro significado da palavra de Deus foi distorcido no decorrer dos séculos até hoje. Como disse Jesus: em vão me adoram, ensinando doutrinas e mandamentos de homens, tornando a palavra de Deus sem nenhum efeito pelas suas tradições. No dia 23 de dezembro de 1962, o irmão Branham teve uma visão onde ele estava de pé próximo a Tucson, Arizona, enquanto tirava a carrapicho de suas calças, quando uma tremenda explosão aconteceu. Ele contou esta visão para a sua congregação em Jeffersonville, Indiana. O sermão foi gravado em fita no dia 30 de dezembro. Então, ele se mudou para Tucson. Depois de mais de um mês, no dia 28 de fevereiro de 1963, durante uma caçada, ele notou um carrapicho em sua calça. Quando ele alcançou para tirá-lo, uma tremenda explosão estremeceu o lado da montanha. Ao olhar para cima, ele viu 7 anjos em uma pirâmide movendo-se em direção a ele, e durante algum tempo ele parecia ter sido arrebatado para o meio deles. Uma voz clamou: volte para o leste. E o irmão Branham soube que era a hora para a abertura dos 7 selos no livro do Apocalipse. Os anjos retornaram para o céu e formaram uma nuvem com cerca de 50 milhas de comprimento e 30 milhas de largura que ficou visível por centenas de milhas. Muitas fotos desta nuvem peculiar foram tiradas, algumas aparecendo na revista Life, na edição do dia 17 de maio de 1963, algumas na revista Science do dia 19 de abril de 1963, junto com o relatório do cientista falando de quão cientificamente impossível era para tal nuvem existir. As nuvens mais altas se formam aproximadamente a 10 milhas, mas esta nuvem fenomenal estava a 26 milhas, onde nessa altitude não há vapor d'água. O irmão Branham voltou a Jeffersonville, Indiana, onde, durante 7 dias, enquanto ele esperava em Deus, a voz de Deus falou da coluna de fogo, revelando a verdade exata dos mistérios selados em Apocalipse 5 a 8, cuja revelação era contrária ao que todo mundo, inclusive o irmão Branham, anteriormente havia suposto. Contudo, estava perfeitamente em linha com o restante da palavra de Deus.
Enquanto o irmão Branham pregava por 7 noites seguidas sobre estes selos, do dia 17 a 24 de março de 63, os seus sermões foram gravados em fita. Deste modo, a Escritura está cumprida. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. William Branham morreu em dezembro de 1965, quando ele foi colidido por um motorista bêbado. Mas a mensagem que Deus lhe usou para trazer não pode morrer. Há mais de 1000 sermões diferentes gravados em fita do irmão Branham que estão circulando ao redor do globo, clamando contra a perversão, advertindo almas de que Jesus Cristo está vindo, muito em breve, mapeando a verdade pela palavra de Deus, preparando uma noiva para Jesus Cristo. É a voz do 7º mensageiro. Não pense que essas coisas exaltam um homem, somente Cristo é exaltado. O irmão Branham, por si mesmo, nada poderia fazer. Era Jesus Cristo realizando, por meio de um humilde profeta, as mesmas obras que ele fez quando andou em carne humana. Assim, não olhe para o homem, mas para a mensagem que ele trouxe, pois essa mensagem apontará você para o puro Jesus Cristo, livre de todos os credos e tradições denominacionais. Não disse o apóstolo Paulo: sede meus seguidores como eu sou de Cristo? Quando você segue a Paulo, você não está seguindo um homem, mas o Espírito Santo que fala por ele. E hoje, como o homem só escreveu, este homem, William Branham, que teve literalmente milhares de vindicações manifestadas de Deus, e com a sua vida contendo todos os outros fatores que compõem o ofício profético, ele deveria ser aceito pelo que ele é. Ele deve ser aceito pelo que ele é. O assim diz o Senhor em sua boca, pelo Espírito Santo, não é absolutamente diferente do assim diz o Senhor na boca de Paulo, pois é o mesmo Espírito Santo. Mas você teria reconhecido Paulo se você tivesse vivido nos dias dele? Ou se você tivesse vivido nos dias de Noé? Ou de Elias? Ou Jeremias? Você os teria reconhecido como profetas e prestado atenção à mensagem deles? Como seria se você tivesse vivido numa parte remota da Palestina e ouvisse relatos sobre alguém chamado Jesus que estava realizando milagres poderosos? Você teria reconhecido pelo que ele era? Ou você teria sido como os fariseus, que acreditavam no que Deus fez no passado, mas não puderam aceitar o que Deus estava fazendo em seu próprio dia? Ai de vós, escribas e fariseus, clamou Jesus, hipócritas, porque edificai os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Portanto, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E Deus visitou esta última geração com um profeta poderoso, um homem humilde que não desejou nem fama nem riqueza, que nunca falhou em dar cada parte da glória para o Senhor Jesus Cristo. Tenho brevemente esboçado aqui sua vida, brevemente a sua vindicação. Brevemente mostrei que ambos correm perfeitamente em ordem com as Escrituras. Entretanto, tudo só brevemente. E eu sequer tenho tocado na mensagem que ele trouxe, embora essa mensagem seja o mais importante. Agora, cabe a você. Os livros e as fitas estão disponíveis. Então, você deve ser sincero bastante para examinar isto, pesar a evidência, examinar a palavra e orar por isto. Se isso for a verdade, creia nisso. Se o profeta do tempo do fim veio e já foi, então, quão tarde a hora é? No ano de 1933, Deus concedeu ao irmão Branham uma visão contínua de 7 coisas principais que têm que acontecer antes que o Senhor Jesus viesse novamente. Em resumo, primeiro, ele viu que Mussolini, o ditador da Itália, invadiria a Etiópia e a tomaria. Mas esse Mussolini chegaria a um vergonhoso fim
com o seu próprio povo se voltando contra ele. Em seguida, ele viu um jovem austríaco chamado Adolf Hitler que ganharia poder na Alemanha e conduziria o mundo a uma guerra, mas que a Alemanha seria derrotada e Hitler chegaria a um fim misterioso. Na terceira visão, ele viu 3 grandes ismos no mundo: fascismo, nazismo e comunismo, mas que os 2 primeiros seriam tragados pelo comunismo. Então, ele viu os tremendos avanços na ciência que seguiriam a Segunda Guerra Mundial. A quinta visão lhe mostrou a horrível decadência moral do mundo, centrado principalmente em torno das mulheres. Ele a viu cortando seu cabelo, fumando, bebendo, usando calças e roupas indecentes. Lembre-se, essas 5 coisas foram mostradas a ele em 1933, anos antes que elas acontecessem. Na sexta visão, ele viu uma bonita, contudo cruel mulher se levantando na América, dominando a terra com a sua autoridade. O irmão Branham sentia que isto pode significar a Igreja Católica Romana, entretanto, ele não estava convencido. Na última visão, ele ouviu uma terrível explosão. Quando ele se virou para olhar, ele viu a terra da América em chamas, em ruínas. Até onde o olho pôde ver, não havia nenhuma vida, só crateras e pilhas de escombros na fumaça. Então, a visão desapareceu. O irmão Branham disse: "Nós estamos aqui. Estamos no fim, amigos. Logo estará na hora de partir. Milhões perderão suas vidas. Milhões que agora creem que estão salvos serão contados como forragem para a era atômica. Estamos vivendo na última hora. Pela graça do Deus Todo-Poderoso, pela sua ajuda, nós falamos com seu povo de que eles poderiam esperar pela breve aparição de Cristo. Quanto tempo, irmão Branham? Talvez 20 anos, talvez 50 anos, pode ser daqui 100 anos, eu não sei. Talvez de manhã, talvez ainda esta noite, eu não sei. Então, o que você precisa fazer é se lembrar que o que eu falo é no nome do Senhor. Prepare-se, porque você não sabe a que horas algo acontecerá. É mais tarde do que você pensa? Verdadeiramente, não é hora para se estar jogando jogos. Nós devemos ser absolutamente sérios, para que não sejamos mortos. Como disse o irmão Branham, Deus vai golpear e chacoalhar este mundo amaldiçoado pelo pecado. E há só um lugar em que podemos suportar este golpe, que é estar no redil do Senhor Jesus. E eu pediria a você, enquanto a misericórdia de Deus ainda estiver disponível a você, para você dar a sua vida inteira, incondicionalmente, a Jesus Cristo, que, como fiel pastor, lhe salvará e cuidará para vos apresentar irrepreensíveis na glória com grande alegria.